Neste momento, ouviremos o senhor coordenador-geral do SINT no Rio Grande do Norte, professor José Teixeira. Obrigado. Quero saudar a mesa na pessoa do nosso jovem estudante, Matheus, que, por sinal, fez uma brilhante fala, merece, inclusive, essa homenagem. Saudar os companheiros e companheiras aqui das diversas regiões do nosso estado do Rio Grande do Norte. Vejamos, a Base Nacional Comum Curricular, ela é demandada pelo nosso Plano Nacional de Educação, é verdade, pela nossa LDB, é verdade. Portanto, no Plano Nacional de Educação, fomos nós que debatemos, que discutimos por todos os recantos desse estado e desse país. Porém, eu falo aqui não em meu nome próprio, mas em nome do nosso SINT-RN, como também da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, onde entende que, mesmo na primeira versão, que nós participamos, né, um pouco com as falhas que nós constatamos, e o nosso Matheus colocou muito bem, está fazendo essa exigência nessa segunda fase, mas as nossas instituições, a nossa entidade, a CNTE, já entendia, né, que, apesar de ser demandado pelo nosso Plano Nacional, pelo DB e pela LDB, não deveria ser a prioridade número 1 neste momento no qual iniciou-se os debates e as discussões. Não deveria ser por quê? Porque nós entendemos que a Base Nacional Comum ela deve ser sucedida de uma série de questões que precedem a Base Nacional Comum, um bom financiamento para a educação brasileira, precede a Base Nacional Comum uma boa valorização para os profissionais de educação, não estou aqui me referindo apenas aos professores e às professoras, mas a quem compõe o funcionamento das instituições educacionais, das escolas, portanto, professores e funcionários, docentes e os de apoio. Precede a Base Nacional Comum uma profunda autonomia aos estabelecimentos, às instituições, para que só depois nós possamos, na verdade, ter a certeza de que essa base nacional, a construção da Base Nacional Comum vai, na verdade, corresponder aos nossos desafios, aos desafios da grande desigualdade social na qual nós vivenciamos ainda no país. Principalmente no momento de insegurança, no momento de instabilidade no qual nós estamos inseridos. Porque o pensamento da nossa confederação ainda foi no momento passado, não muda a concepção. Avança, aumenta a nossa preocupação com relação à construção da Base Nacional Comum, quando nós temos um projeto hoje em curso, embora provisório, que está contribuindo para desmontar toda estrutura educacional construída a partir de 2003. E aí, é claro que uma das coisas mais importantes que nós conseguimos construir foram
as 3 conferências de educação, a primeira de educação básica e a segunda e a terceira conferências nacionais de educação, construindo aí toda uma organização para que possamos dar passos significativos na educação do nosso país. E agora nós temos o Fórum Estadual de Educação completamente desmontado. Então, o que a gente precisa ficar com o pé atrás? Será que a construção da Base Nacional Comum Curricular vai, na verdade, nos corresponder, vai responder aos nossos desafios? É uma preocupação. É uma preocupação. No momento em que nós temos o patrono da educação brasileira sendo execrado, pois é verdade, e é bom que nós tenhamos consciência de que, se a concepção freiriana, mesmo sem base nacional comum curricular construída, mas se a concepção freiriana tivesse sido mantida a partir de da década de 60 até hoje, nós não teríamos no Rio Grande do Norte os 400 mil analfabetos que as estatísticas nos colocam. Não teríamos nenhum analfabeto no Nordeste brasileiro. Veja bem, nenhum analfabeto, imagine no Brasil. Portanto, são com essas preocupações, inclusive com a concepção de que a escola agora não pode mais ter direcionamento político, não é partidário, mas é direcionamento político. Agora, que avança no contexto social a preocupação com a prisão de profissionais de educação que falarem de política dentro da escola, eu, sinceramente, tenho as nossas grandes preocupações. Eu queria, inclusive, saber se Ítalo, do NEC, é o Ítalo Modesto, porque... Isso, Ítalo Modesto. Porque nós temos aqui alguns pensamentos seus, né, e é um prazer ouvi-lo, né, e conhecê-lo, porque só conhecia pelo texto, né, porque aqui a CNTE tem, na verdade, a sua concepção sobre base nacional comum, né, desde o início do ano a gente tem esse material, e é bom que nós, profissionais de educação, tomemos conhecimento e leiamos aqui, façamos uma leitura do que pensa a nossa Confederação Nacional. Portanto, eu quero concluir, né, desejando que a gente possa, na verdade, superar esses desafios que são bastante graves e negativos para o avanço da educação brasileira em nosso país. Nós torcemos pela superação, esperamos que, na verdade, a construção, essa base nacional comum, possa realmente, diante dos desafios colocados, mas possa apresentar algumas luzes para a transformação da educação brasileira em nosso país. Um grande abraço a todos. Com a palavra, a representante da comissão da BNCC no Rio Grande do Norte, professora Lúcia Palhano. Bom dia a todos e todas. Eu quero saudar a mesa na pessoa da professora Sandra, representante do ensino da Secretaria de Educação Básica do MEC. Desejar a todos que tenham uma boa jornada, um bom seminário, porque é com seminários iguais a esse que se dá legitimidade à Base Nacional Comum. Como todo mundo já falou, e eu me sinto contemplada pelas falas deles, quero apenas agradecer a presença de vocês e desejar bom trabalho. Senhoras e senhores, encerrando as mensagens, ouviremos neste momento a senhora secretária de Estado da Educação e da Cultura, professora doutora Cláudia Santa Rosa. Bom dia a todos e a todas. Vou pedir licença para falar daqui, me sinto mais confortável de pé.
quero cumprimentar a mesa, não é? A professora Sandra Zita, do MEC, professora Érica, da nossa UFRN, Jeane Dantas, parceira, não é? Da Undime, importante nesse processo. Professora Lúcia Palhano, da CODESE, que em todos os momentos com a Andréa, Carla. Cadê a Andréa? Carla? Andréa, Carla. Fique em pé, Andréa. Você está tão falada. Por favor, a comissão toda. André que aparecia lá para a gente com a professora Lúcia. Mas a gente com muita clareza que se tratava de elas representando, na verdade, um coletivo, um grupo, porque não se faz, imagine, tudo isso sozinho, né? Aliás, eu digo sempre que coitadinho de quem acha que faz alguma coisa sozinho. O que nos traz aqui é resultado de uma longa história árdua, com outros atores sociais que nos antecederam, outros que chegam. Na verdade, a gente passa e as instituições ficam, não é? Mas eu quero parabenizar, viu, André, através de você, seu empenho, sua garra, competência, que eu conheço de outros carnavais, e sei que quando você agarra algo, você vai dar conta. Com outros juntos, não é? Você é de pegar e dar conta mesmo. E com a Undime e professora Lúcia, a gente chegou aqui hoje com tudo isso e sinalizando que será um grande seminário. Cumprimentar Teixeira, não é, o professor José Teixeira do Sint, e Matheus, dizer a Matheus que desde muito tempo, Matheus, o que me move na educação são os alunos, são os estudantes, são as crianças, os jovens. Para quem não sabe, essa é a primeira vez que eu me ausento do chão da escola. Tá? Então, minha origem, minha essência é a escola básica, é o ensino fundamental, sobretudo. O trabalho com as crianças, que é a minha formação, que vem lá do Kennedy, não é? Dessa trajetória depois na UFRN, professora Márcia, não é, minha professora lá no mestrado, e depois no doutorado. Me sinto muito honrada de ter feito toda a minha formação, a vida toda, em escolas públicas e universidades públicas. Então, há 26 anos atuando em escola, e eu coloco sempre a imagem do estudante nos momentos de conversa e de reflexão com meus colegas professores nas escolas, pensarmos sempre no que nos move, que são os estudantes. Então, a sua fala é perfeita do ponto de vista que nós temos uma escola que não consegue ainda atender às necessidades básicas de aprendizagem e o direito do estudante a essa educação de qualidade social que nós tanto debatemos e desejamos que se materialize em nossas escolas. Então, isso é o que nos move e é o que me move a estar nesse lugar que eu ocupo hoje, até quando for possível a gente implementar as ideias e as ações, enfim, o que entendemos que é possível e que deve ser feito a partir de um plano estadual de educação construído coletivamente e de documentos como a Base Nacional Comum Curricular, que eu fiquei muito feliz desde o primeiro instante que a Andréa trazia a informação que 70% dos que estão aqui são professores de escolas, estão nas escolas. Então, para mim, isso faz, professor Ítalo e professora Rita, uma diferença imensa. A gente está aqui com professores que atuam nas salas de aula, 70% desse público. Porque acho que ganha um caráter de importância, na minha concepção, muito maior do que o seminário propriamente, no seu todo, na sua concepção, porque
não desmerecendo os demais públicos, as instituições de ensino superior que estão aqui, os técnicos das secretarias de educação, todos no seu lugar, em cada lugar tem a sua importância, mas é o professor de sala de aula que tem que se debruçar sobre um documento tão especial, que não obstante o momento de tensão que a gente vive no país, eu tenho dito, não podemos perder o frescor de fazer hoje e agora o que se apresenta para a gente hoje e agora. Então, não vamos esquecer os outros temas da pauta, mas hoje o que nos traz aqui é esse documento, numa segunda versão, não é? Que já foi bastante discutido, mais de 12 milhões de contribuições na primeira versão, colocado em consulta através de um site que foi amplamente discutido agora através de seminários realizados, né, em cada estado. A gente espera, no caso nosso, hoje e amanhã, levarmos a nossa contribuição a essa segunda versão do documento. E já foi feito referência aqui o lugar tão especial que cada um que está aqui nesse seminário hoje ocupa, que é representar o Rio Grande do Norte, a educação, em todas as suas esferas, o olhar que nós teremos, que vocês terão, sobre esse documento e as contribuições de alterações, de sugestões, de, enfim, para melhorar o documento. Então, não vou me alongar, porque a comissão está muito preocupada de cumprir a programação, os tempos, não é? Todos, e acho que tem que ser assim mesmo, ter esse rigor. A educação precisa, não é, de mais rigor no cumprimento do que programa, do que agenda, e eu não vou me alongar, mas desejar um excelente seminário, dar as boas-vindas aos que vêm de fora, os que vêm contribuir de outros estados, aos que estão aqui, vindo dos mais longínquos municípios aqui do estado, parabenizar as instituições de ensino superior todas pela contribuição, pela parceria com a educação básica, e dizer que não estamos fazendo, viu, André, mais do que a nossa obrigação, professora Jeane e professora Edneide, da Undime, pensar a educação do Rio Grande do Norte de forma articulada com os entes, afinal de contas, o regime de colaboração que é previsto precisa se materializar. Então, eu dedico a você, Matheus, representando todos os estudantes, esse momento histórico que já foi destacado, que a gente vive hoje, e que o direito à aprendizagem possa não mais retardar, para a gente ver se concretizar nas escolas públicas de todo o Brasil. Então, muito obrigada.